Bem-vindo, meu querido, mais uma vez, estarmos juntos aqui para a leitura do nosso capítulo de número 9 hoje. Hoje chegamos ao 9º dia desses 40 dias com amor, onde o Senhor tem nos impactado com sua palavra, né? Levado o nosso nível, mudado a nossa mentalidade e fazendo com que cada dia mais a gente entenda que é possível viver amando como Jesus amou. E hoje nós vamos para o dia 9, que tem como título O Poder do Mandamento de Jesus. Você não pode ordenar um sentimento, mas pode ordenar uma ação. Compreender a diferença entre um sentimento e uma ação, entre o que você sente e o que você faz, fortalece cada um dos nossos relacionamentos. Como você ama se simplesmente não sente que consegue amar? Suponho que está pensando: é claro que eu gostaria de sentir amor de novo. Tudo em mim gostaria de começar a amar meu marido ou esposa ou meus filhos novamente. Você acha que eu não tentei? Não consigo, simplesmente não consigo. Aí vem Jesus e te diz assim: eu ordeno que você ame de uma nova maneira. Como isso é provável? Como Jesus pode nos ordenar que sintamos amor? Na verdade, ele não está fazendo isso. O que Jesus está ordenando é agir com amor. É diferente. Você não consegue impor um sentimento em alguém. Imagine a seguinte cena com um menino de 4 anos. Ele ganhou de sua avó um suéter tricotado vermelho como presente de aniversário. E em vez de ficar feliz, está chorando. E alguém me diz: fique feliz. Eu ordeno que fique feliz com o seu presente. O que acontece? As lágrimas correm ainda mais intensamente. Podemos aprender a esconder esse tipo de reação quando ficamos adultos, mas nunca os superamos definitivamente. Quando o meu mais novo, aliás, meus 2 filhos, o Arthur e o Gabriel, quando eles eram mais novos, isso era muito engraçado porque era exatamente isso. Eu me lembro de um fato. Uma vez o Arthur ganhou uma saquinha com os presentes de sua avó e ele começou a retirar os presentes. E aí tinha roupa, tinha um parzinho de meia, tinha uns negocinhos assim, ele foi tirando e foi jogando. Quando chegou no final, não tinha nenhum brinquedo. E aí ele perguntou: uai, cadê o presente? E ele ficou bem triste porque o presente para ele era o brinquedo nessa época, ele era bem pequenininho. E é isso aqui, exatamente isso que o autor está falando. Muitas das vezes a gente fala: não, agradeça, fica feliz, não sei o quê. É um sentimento, você não ordena esse sentimento sobre ele. Vamos voltar ao que o autor fala. Você teve um dia dificílimo e alguém diz: alegre-se. Isso não funciona. Geralmente isso só faz você ficar com raiva. Não podemos impor um sentimento, mas podemos ordenar uma ação. Quando Jesus diz: ordeno que vocês amem uns aos outros, não está dizendo sintam dessa forma. Ele diz: ajam dessa forma. É uma grande diferença. Ajam com amor uns para com os outros. Se o amor diminuir ou cessar de vez, o primeiro passo é começar a agir com amor novamente. Você lembra quais ações de amor fizeram parte do relacionamento com seu marido, ou esposa, ou filhos, ou amigos no passado? Haja dessa forma novamente. E eu, pastor Júnior, acrescento, isso é muito interessante, porque quando nós conhecemos os nossos cônjuges, por exemplo, você ainda não ama plenamente. Então você não sente o amor, mas você ordena uma ação e você começa a agir com a ação. Quando você começa a agir nesse tipo de procedimento de ação, o amor surge, o amor brota, o amor cresce, o amor desenvolve. O problema é que depois que nós amamos, nós achamos
que nós não precisamos mais continuar alimentando o amor com a ação. E aí a gente simplesmente diz, eu preciso sentir. Mas se ele começou por uma ordenação, podemos assim, um ordenamento de ação, por que agora ele tem que ser mantido por um sentimento? Ele não é mantido por um sentimento, ele é mantido por uma ação. É desta forma. A ação constante leva ao aprimoramento constante do amor. Voltamos ao autor. Quando somos confrontados com o desafio de agir com amor, não importa como nos sintamos, algo se rebela dentro de nós. Pensamos, não me sinto bem com isso. Seria tão hipócrita se eu agisse com amor por quem não sinto amor nenhum? O amor não é real se não o sinto. Não serei hipócrita. No entanto, o tempo todo fazemos coisas que não temos vontade de fazer. Se você tivesse acordado hoje e não tivesse tido vontade de ir ao trabalho, não teria ligado e dito, olha, não estou com vontade de trabalhar hoje, então não irei. Seria eu hipócrita da minha parte se fosse trabalhar hoje. Não, você não faz isso, você vai mesmo assim. Bem, na maioria das vezes. Se sempre fizéssemos somente o que temos vontade, pouca coisa seria feita. Você acha que Jesus teve sentimentos agradáveis a caminho da cruz? É claro que não, meu querido. Ele não acordou aquela manhã pensando, bem, estou com vontade de morrer na cruz hoje. Quero experimentar a dor mais terrível, a desgraça mais angustiante, o fardo mais pesado do pecado da humanidade. Na verdade, querido, na noite antes da sua morte, Jesus orou assim no Getsêmani, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua. Chamo esse amor de amor com tudo. Aprenda a orar como Jesus orou, honestamente, contando os seus sentimentos a Deus e então dizendo, contudo, não a minha vontade, mas a tua. Esse tipo de amor só pode vir de Deus. Há momentos em que nenhum pedaço de seu ser sente amor. Contudo, você age com amor mesmo assim. Quando seu cônjuge trai sua confiança e você ama mesmo assim, isso é o amor com tudo. Quando seu filho faz coisas mais absurdas e tolas da história da humanidade pela 3ª semana consecutiva e você o ama mesmo assim, isso é o amor com tudo. E eu te acrescento, quando as pessoas abandonam você, rejeitam você, quando você dá amor às pessoas e as pessoas desprezam esse amor, mas depois elas voltam e querem ter acesso ao amor novamente, e você dá esse amor novamente, é literalmente você amar com tudo. Porque muitas das vezes você fala, meu Deus, como nós já falamos há um tempo atrás, vou correr o risco. Essa pessoa me desprezar de novo. Contudo, eu vou amar a ela novamente. E o autor continua. Quando tudo dentro de você diz fuja ou grita de raiva, e apesar disso você fica em conversa, isso é um amor com tudo. Isso é agir com amor. Quando Jesus foi pregado na cruz, ainda olhou para aqueles que estavam crucificados e disse, Pai, perdoa-lhes. Essa foi a ação do amor. Os sentimentos fazem parte do pacto de amor. Sem dúvida, uma parte às vezes maravilhosa, mas às vezes angustiante. Os sentimentos fazem parte do pacto do amor. Isso, sem dúvida. Algumas vezes a parte é maravilhosa. E algumas vezes a parte é angustiante. Entretanto, os sentimentos não têm o direito de dar o voto decisivo sobre como você vai agir. Os sentimentos tendem a seguir as ações, às vezes rapidamente, outras lentamente. Quando você começa a agir com amor novamente, com base em um coração obediente, mais cedo ou mais tarde os sentimentos se seguem. O que se faz quando se tem vontade de desistir? As pessoas que causam o maior impacto sobre o mundo não são as mais inteligentes, rápidas ou ricas, não são. São as que sabem o que fazer quando têm vontade de desistir. Todos já enfrentamos momentos em que tivemos vontade de desistir. Eu já os tive.
Com frequência tenho vontade de desistir no relacionamento com meu pai. Meu pai sofre de doença mental a vida toda. Como resultado direto disso, nosso relacionamento muitas das vezes foi tenso. Quando minha mãe faleceu de câncer há muitos anos, papai entrou em parafuso. Negou-se a ir ao funeral até que no meio da cerimônia entrou correndo pela porta dos fundos da igreja, gritou algumas palavras e depois saiu. Isso foi caótico. Caótico seria a melhor palavra para descrever o nosso relacionamento naquela época. Depois disso, ele desapareceu. Durante anos não sabíamos onde ele estava. Até onde sabia, pensava que tivesse morrido. Então ouvi de um membro da família que ele havia sido visto ao relento, vivendo nas ruas de São Francisco. Que coisa medonha para se ouvir do próprio pai. Tentamos encontrá-lo, mas não conseguimos. Anos depois, ele apareceu de novo e, certa altura, foi internado numa boa casa de repouso para pessoas com esse tipo de dificuldade. Papai e eu começamos a nos escrever esporadicamente. No começo, isso gerou muita tensão em mim, mas consegui vencê-la e cheguei a visitá-la algumas vezes. E em uma das visitas, dei-me 2 livros, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, e um livro-texto de Verdades Essenciais da Fé Cristã, que eu tinha escrito em coautoria com a Kay Warren, intitulado Fundamentos. Rick é meu amigo e chefe, meu pastor e cunhado. Uma Vida com Propósitos tinha vendido 35 milhões de exemplares naquela época. Fundamentos, algo como 35 exemplares, talvez. Fiquei muito feliz que ele tivesse gostado mais do meu livro, e ele ainda é meu pai. Ao longo dos anos, sempre que tínhamos oportunidade para conversar sobre coisas espirituais, meu pai expressava a sua apreciação pelo que estava fazendo como pastor, pelo que eu estava fazendo como pastor. Mas enxergava o cristianismo como uma filosofia, não como um relacionamento pessoal com Deus. Eu já havia perdido a esperança que algum dia ele desenvolvesse um relacionamento com Jesus. Afinal, ele estava com 78 anos e se alguma coisa tivesse de acontecer, já teria acontecido. Então, chegou-me uma carta em que meu pai escrevera assim: durante anos e anos recusei-me a aceitar a Deus, o Espírito Santo e a Jesus Cristo. Eu me dava com o meu eu pecaminoso à minha maneira, sem falar com Deus. Suas palavras, tom, no livro Fundamentos, me sacudiram. Você escreve assim: Deus não é um conceito distante. Antes, Deus está perto. Durante 6 meses esforcei-me, tentando pregar aos outros: faça a coisa certa. Agora, Jesus é o meu guia. Deus disse assim. E no verso da carta, ele escreve as seguintes palavras: Jesus salva as almas perdidas. Eu tinha 17 anos quando me tornei crente em Jesus. E ao escrever isso, conta o autor, estou com 50 anos. De modo que estive orando por meu pai e seu relacionamento com Deus durante 33 anos. Eu gostaria de dizer que nunca perdi a esperança, mas muitas das vezes precisei que outros me encorajassem. Gostaria de dizer que orei por ele todos os dias, mas o fiz muito pouco. Gostaria também de dizer que sabia que isso aconteceria, mas acabei sendo gloriosamente surpreendido quanto ao autor. Jesus tomou o pouco que me dei, as orações que de fato fiz, e as cartas que de fato escrevi, e a esperança que de fato vivi, e fez tanta mais coisas com isso. Se você acha que não desistir significa que precisa ser perfeito e estar no controle de tudo, eu preciso te dizer que não é assim. Não desistir significa perceber que Jesus toma tudo o que lhe damos, por pouco que seja, e faz disso muito mais. Não desista, meu querido. Não desista. Não desista das pessoas. No momento em que o fizer, elas o
surpreenderão. Não desista das orações. Deus está fazendo tanto mais por suas orações que você não consegue ver agora. Não desista das promessas de Deus. Você tem alguns sonhos que estão fundamentados nas promessas de Deus. Não desista desses sonhos. Quando tiver vontade de desistir, escolha agir. Haja segundo a ordem de Jesus. E ame as pessoas. Assim encerramos esse simples e poderoso capítulo de hoje. Eu não sei quanto a você, mas eu termino essa leitura completamente arrepiado pela presença de Deus nesse momento. E eu sinto que o Espírito Santo fala conosco de uma forma muito linda, para que a gente não desista. Não desista de amar, não desista de crer, não desista de acreditar que o Espírito Santo tem o poder de mudar até aquela pessoa mais difícil de amar, que nós achamos que ela não possa ser amada. Tenho certeza que eu, Pastor Júnior, quanto você, meu querido, nós teremos testemunhos para contar da proeza, da surpresa que Jesus fez a nós, transformando pessoas difíceis em extraordinários discípulos dele. Pensamentos para hoje, para refletirmos. Se você parou de sentir o amor por alguém, o primeiro passo é começar a agir com amor novamente. Versículo para você memorizar. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Há alguma pessoa que eu não tenho vontade de amar, mas que preciso amar novamente? Essa é a pergunta a considerar de hoje. Há alguma pessoa que eu não tenho vontade de amar, mas que eu preciso amar novamente? E amanhã nós vamos ver o poder do novo. Que o Senhor te abençoe, querido. E que você tenha um tempo de reflexão lindo. Que você sinta a presença do Espírito Santo aí contigo, da mesma forma que eu estou sentindo comigo nesse momento. Que Jesus te abençoe. Um beijo lindo no teu coração. E que o Senhor restaure o teu coração e os teus relacionamentos. Amém.